A eletricidade e a eletrostática, elas se encontram presentes no nosso dia a dia e a gente consegue observá-las em vários momentos do nosso cotidiano. A primeira observação da eletrização, ela ocorreu lá por volta de 6 séculos antes de Cristo, e ela foi feita por Tales de Mileto. Ele utilizou o atrito entre um pedaço de resina e o pelo de um animal, e então ele percebeu que o objeto atraía as coisas mais leves. Após isso, durante muito tempo a eletrostática não foi estudada, e somente mais tarde, quando William Gilbert, que era físico, médico e pesquisador inglês, ele estudou os ímãs, e ele descobriu que teria o mesmo efeito que tinha sido descoberto por Thales com objetos como o vidro, a lã e a seda, e entre outros. E então o primeiro gerador de cargas elétricas foi criado por Otto von Guericke. Existem dois tipos de cargas elétricas, a carga elétrica positiva e a carga elétrica negativa. A positiva ela é representada pelos prótons e a negativa são os elétrons. Existem também as cargas neutras, que elas possuem a mesma quantidade de prótons com a mesma quantidade de elétrons e são chamadas de nêutrons, que quando ganham ou perdem elétrons ficam ionizados ou eletricamente carregados. Os prótons e os nêutrons encontram-se no núcleo do átomo, já os elétrons encontram-se na eletrosfera. As cargas elétricas negativas são movimentadas para análise do fenômeno elétrico, chamamos de elétrons livres, que são aqueles que ficam mais afastados do núcleo e fracamente ligados a eles. Quando um átomo possui muitos elétrons livres, a gente diz que ele é um bom condutor de eletricidade. Quando o átomo possui poucos elétrons livres, dizemos que ele é um isolante elétrico ou dielétrico. Exemplo de bom condutor elétrico: metal, grafite e gases ionizados. Exemplo de isolantes: ar, vidro, borracha, lã, resina, plástico e porcelana. No estudo das cargas elétricas, podemos perceber que existe o processo de atração e repulsão entre as cargas, como materiais com a mesma carga positiva se repelem, por exemplo, ímãs. O material que é carregado positivamente, ele perde elétrons, já que o elétron é a molécula que se movimenta, então ele não ganha prótons, mas sim ele perde elétrons. E já os materiais que possuem carga negativa, eles se repelem, porém nesse caso ele ganha elétrons. Um exemplo, o plástico e a lã. Também existe a atração entre as cargas negativa e positiva, onde uma atrai a outra. Um exemplo disso, o ímã e o ferro, ou, por exemplo, o plástico atritado em lã e papéis picados. Assim, a gente consegue perceber a primeira lei fundamental da eletrostática, onde as cargas elétricas da mesma espécie ou do mesmo sinal, positiva com positiva ou negativa com negativa, se repelem, e as cargas elétricas de espécies diferentes, que são os sinais contrários, como por exemplo, mais com menos ou menos com mais, se atraem. Existem três processos de eletrização: por atrito, por contato e por indução. É aquele que possui um corpo que está carregado eletricamente e outro corpo está neutro. Após o contato entre esses dois corpos, a carga final ela ficará proporcional ao tamanho do corpo, sendo da mesma natureza, ou positiva ou negativa. Sempre essas duas cargas elas vão ficar com o mesmo sinal nos dois corpos. Se eles forem de tamanhos iguais, eles também vão ficar com cargas do mesmo valor. Mas se um corpo for maior que o outro, aí a carga irá ficar maior no corpo que tem o tamanho maior, porque os elétrons, assim, eles vão conseguir ficar mais distante o possível um do outro. A eletrização por atrito, ela precisa de dois corpos que sejam feitos de materiais diferentes e então a gente vai atritar os dois corpos entre si. Esse atrito, ele permite a interação dos átomos com os corpos e permite a transferência dos elétrons. O corpo que ele cede elétrons, ele fica eletrizado positivamente, e o corpo que recebe elétrons, ele é carregado negativamente. Através disso, a gente consegue explicar também porque ficamos com o cabelo arrepiado após lavá-los. Devido ao atrito que foi causado no cabelo, né? Então, os fios, eles tendem a se repelir. E já o condicionador, ele é projetado justamente para neutralizar essa ação da carga elétrica do cabelo. E por que precisa ser de materiais diferentes? Porque sendo
um corpo de cada material diferente, o elemento é diferente e, consequentemente, os átomos são de tamanhos diferentes. Então, se cada corpo possui um átomo de tamanho diferente, quando o elétron se aproximar de um átomo de cada corpo, ele vai ser atraído por aquele átomo que possuir o tamanho menor, porque então ele vai estar mais próximo do núcleo do que do outro átomo. A eletrização por indução, ela acontece quando a gente aproxima um corpo que está eletrizado, que é o chamado de indutor, próximo de um corpo que está neutro, que é chamado de induzido. Esse corpo neutro, ele deve possuir um fio que esteja conectado a ele até o chão, até a terra, né? Então, quando a gente aproxima o corpo que está eletrizado próximo do corpo neutro, as moléculas elas vão se separar. Os elétrons vão ficar na superfície, próximo do corpo que está eletrizado, e os prótons eles vão ser repelidos, então, portanto, eles vão descer pelo fio e vão ser dispersos, porque eles estão sendo repelidos. Se você deseja que o corpo que estava neutro fique com as cargas elétrons, você tem que vir e cortar o fio antes de você retirar o corpo que está eletrizado de perto. Esse é o processo de indução eletrostática. Agora eu vou mostrar para vocês 3 experimentos de eletrização. O primeiro é o cabo de guerra elétrico, que ele é caracterizado pela eletrização por indução. Aí a gente pega o balão e atrita ele na cabeça, onde o cabelo ele vai ceder elétrons para o balão, que vai ficar com elétrons a mais. Então, esse balão, ele estando carregado eletricamente, quando a gente aproximar ele da lata de alumínio, os elétrons a mais do balão eles vão afastar os elétrons da lata e atrair os prótons. Ocorre, então, assim, a separação das cargas, e seguida de uma força de atração entre o balão e a lata. A gente utilizou 2 balões, um atritado em cada cabelo diferente, né? E aquele balão que tiver mais eletrizado, ele vai puxar a lata com mais intensidade. A gente utilizou 2 balões, uma lata e uma fita ao meio da mesa para demarcar o espaço. O segundo experimento é o eletroscópio. Ele é caracterizado pela eletrização por indução, contato e atrito. Primeiro a gente atrita o cano de PVC em um tecido de lã e depois a gente aproxima ele da esfera condutora, que é o fio de cobre, que ela está neutra e então pelo processo de indução as cargas do fio de cobre, elas vão ser repelidas para a folha de alumínio. Mas como as folhas elas já carregam o mesmo sinal, então elas tendem a se afastar. E é esse o movimento que a gente observa do afastamento das folhas do papel alumínio. O terceiro experimento é caracterizado pela eletrização por atrito. Primeiramente, a gente atritou o cano de PVC em um tecido de lã, onde ocorreu a retirada dos elétrons, que por meio do atrito fica negativamente carregado, né? E assim, quando a gente aproxima dos pedaços de folha de alumínio que está neutro, faz com que eles sejam atraídos pelo bastão do cano de PVC. A gente utilizou um cano de PVC de 30 centímetros, um pano de lã e pedaços de papel alumínio.